Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de Física, volume 3 do livro do Halliday, capítulo 22, exercício número 29. Vamos ao enunciado. A figura 2252A mostra uma barra isolante com uma carga mais Q distribuída uniformemente. A barra forma uma semicircunferência de raio R e produz um campo elétrico de módulo E no centro de curvatura P. Se a barra é substituída por uma carga pontual situada a uma distância R do ponto P, figura 2252B, qual é a razão entre o novo valor de E e o antigo valor? Então, temos duas situações. Letra A, que temos aí uma barra, né, que está aí formando uma semicircunferência, e a segunda situação, que é uma carga pontual mais Qzão. E queremos calcular aí a razão entre o campo gerado por essa barra e por essa carga pontual, tá? Então, a gente vai calcular os dois valores de campo e achar essa razão. Começando aqui pela barra, né? A gente tem uma distribuição uniforme, tá? Tá distribuída uniformemente. Então, eu tenho aí que é uma barra linear, então eu vou colocar que tem uma distribuição linear aí de cargas lambda. Para encontrar o campo gerado ali em P, eu vou pegar um pedacinho aqui de carga, tá? Um pedacinho da barra. Esse pedacinho da barra de carga vai gerar um campo aqui em P, que vai ser um pedacinho do campo, que eu vou chamar de DE, tá? Colocando aí um referencial aqui para um eixo polar, tá? O ângulo começando a partir desse ponto aqui, sendo o zero polar, ali eu teria um ângulo θ e aqui um ângulo θ, para a gente achar a decomposição do vetor. Então, começando ali pela distribuição de carga linear, que seria lambda, que, como é distribuída uniformemente, é uma carga dividido por um comprimento. Como é uniforme, a gente pode escrever que é um pedacinho de carga dividido por um pedacinho de comprimento. Então, ou seja, eu peguei um pedacinho ali de comprimento, tá? Que seria o DL, que tem um pedacinho de carga dQ. Esse DL é um pedacinho do arco de raio aí R e uma variação aí do ângulo θ. Então, a gente pode escrever que dQ, isolando, seria lambda dL. Nesse caso, lambda R dθ, que é uma variação aqui do ângulo a uma distância R aqui, né, do centro de curvatura. Então, a gente tem aquele pedacinho de carga. Para escrever esse DE, a gente tem a equação aí, que o pedacinho de campo é dado por uma constante K vezes o pedacinho da carga dQ dividido pela distância R ao quadrado até o ponto onde eu quero calcular o campo, vezes um versor R, tá? Então, eu vou ter que, para calcular aí o campo gerado total no ponto, eu vou fazer integral de todo o DE, onde no comprimento total da barra. Isso vai ser igual a integral em todo o comprimento da barra de K vezes dQ. Quem é o dQ? É lambda R dθ. Lambda R dθ dividido pela distância R ao quadrado. A distância R até chegar no ponto P é o próprio Rzão. Rzão ao quadrado. E aí vem o versor R, que vai ser a decomposição. Tem uma componente aqui que está em Y e uma componente aqui que está em X. Lembrando que é X e Y, tá? O referencial. Então, eu tenho o seno de θ na direção I,
seno de θ em I, e tenho aqui menos o cosseno de θ aí em J, tá? Aí, esse é o meu versor. Aqui, a integral de todos os dE no comprimento L, pegando todos os pedacinhos aqui, vai gerar o campo total, que é o campo E, tá? Que eu vou colocar aqui, que é o E da circunferência, tá? Aí da semicircunferência. Isso é igual. Aqui, quem vai ser os limites? Eu vou integrar em relação a dθ, né? Simplifica esse R com esse quadrado. Esse K é constante, vai para fora. Esse R também se torna constante, vai para fora. A gente vai ter integral. Os limites vão ser em relação a θ. Como o eixo polar eu coloquei aqui sendo zero, aqui eu vou fazer do limite de zero até aqui seria 180 graus, ou seja, de zero até π. Aí, então, eu vou ter seno de θ em I menos cosseno de θ em J, integral de dθ. Aqui o lambda também vai para fora. Então, a gente vai ter que E, aí da circunferência, vai ser igual a K sobre R. Aí aqui a gente pode substituir o lambda já. Porque quem é o lambda? É a carga sobre o comprimento total. Carga sobre o comprimento total. O comprimento é o perímetro da circunferência. De uma circunferência completa é 2πr. O comprimento aqui dessa vai ser metade de 2πr, ou seja, π vezes r. Π r. Esse é o lambda. Aí vezes a integral do seno dá menos cosseno de θ na direção I. A integral de menos cosseno fica menos seno de θ em J, variando de 0 até π. Então, a gente tem que o E da circunferência fica K vezes Qzão dividido por π r quadrado. Aí aqui vai ficar menos cosseno do superior, π, mais o cosseno do inferior, que é menos o inferior, aqui vira mais. Isso na direção I. Aí fica mais menos o seno do superior, menos o limite inferior, aqui fica mais. Então, fica o seno de zero em J. Aí, seno de zero é zero, seno de π é zero. Cosseno de zero é 1, cosseno aqui de π é menos 1. Menos com menos dá mais, fica 1 com mais 1, fica 2 na direção I. Então, o E aí da semicircunferência vai ficar 2kq dividido por π r quadrado em I. Como a gente pode ver aqui, ó, como é simétrico, né? Aí, se a gente pegasse um pedacinho aqui, outro dE, a gente teria aqui, ó, as componentes em Y se anulam, a resultante aqui do E da circunferência está só na direção I devido à simetria, tá? Então, temos aí, né, o campo causado pela semicircunferência. O campo causado pela carga pontual, como é positivo, vai gerar um campo repulsivo, E aqui da carga pontual. Vou colocar EP, tá? Então, a gente tem que EP, a equação vai ser uma constante K. Aí a gente tem a carga, que é carga positiva, dividido pela distância ao quadrado. A distância é R, então fica R ao quadrado, vezes o versor. O versor, colocando aí o sentido x positivo, o versor seria I. Então, essa é a equação aí para uma carga pontual. E aí, a gente quer encontrar a razão entre o novo valor de E. Então, eu quero fazer a razão entre EP dividido pelo valor antigo, que era o da circunferência. Então, a gente vai pegar aqui o KQ dividido por R quadrado e vamos dividir pelo valor de 2π, 2kq dividido por πr
r². Esse aqui está em I, esse aqui também está em I, né? Mesma direção. I vai cortar com I, r² dividindo com r² corta, Q corta com Q, K corta com K. Ali em cima sobrou 1, então fica que EP, um novo valor sobre o antigo, que era semicircunferência, vai ficar 1 ali, né? Vezes o inverso da fração de baixo, aqui era 2 dividido por π, fica π sobre 2. Mantém a primeira fração, multiplica pelo inverso. Ou seja, vai ficar π sobre 2, que é aproximadamente aí 1,57, né? 3,14 dividido por 2. Então, essa é a razão entre o novo módulo aqui do campo gerado por uma carga pontual dividido pelo antigo valor que era da semicircunferência. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!